Bom, vamos dando andamento aí. Quem for entrando, então, vai dando presente aí. Hoje, se eu não me engano, pela nossa programação lá, eu tinha deixado para vocês irem fazendo em casa aquela tarefa sobre anamnese em neurologia, né? Então, aquilo ali a gente vai fazer na forma da plataforma mesmo, né, do Google for Education. Quem não fez ainda, aquela a anamnese em neurologia, onde a gente vai estar trabalhando com um monte de termos novos que vai aparecer agora dentro da neurologia, e a gente já vai se adaptando com aqueles termos novos, como colher história, saber se uma doença é progressiva, se ela é degenerativa, se ela é uma doença que promove a perda de marcos, né, regressão. Essa semana mesmo eu fui avaliar uma criança no hospital lá, que ela está com 11 meses e está perdendo os marcos, né? Ela evoluiu com os marcos de desenvolvimento, agora ela já sentava sem apoio, já não senta mais, então ela está regredindo. Então, a gente faz pensar em algumas doenças aí, baseado na história da criança. Não vou entrar nesses detalhes, a gente não vai estar trabalhando especificamente com aquela parte toda de anamnese, então dúvidas que vocês tiverem, depois vocês podem me mandar aí no privado. Hoje a gente já vai começar com a parte de avaliação neurológica especificamente, partindo para a parte de exame físico, né? A gente vai estar trabalhando hoje com reflexos e com sensibilidade. Próxima aula a gente vai ter aquela parte de avaliação de posturas e tal, e depois a gente vai trabalhar com a parte de motricidade. Então, nós vamos aos pouquinhos aqui, que a gente tem muita coisa ainda para rodar. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando minha tela aí com vocês. Se tiverem qualquer dificuldade, não estiverem me ouvindo, ou não estiverem enxergando bem, qualquer problema, o Tá som bom, o estiver áudio. ruim. Oi? Se O tiverem áudio qualquer tá bom. dificuldade, beleza. Se parar alguma coisa no meio do caminho, áudio ruim, vocês me avisam aí, tá bom? Então, vamos trabalhar um pouquinho com semiologia neurológica aí. Antes da gente entrar especificamente aí nas provas, nos exames físicos, a gente precisa de dar uma relembrada na parte anatômica aí, né, só para a gente relembrar. Então, isso daqui é um desenho da estrutura do nosso cérebro, né? Quando eu falo cérebro, eu estou falando de toda a parte de córtex, tá? Que é essa parte externa aqui, tá? Apesar daqui estar escrito cérebro, isso aqui é um desenho de internet, então está errado. Esse termo cérebro, ele inclui toda essa parte superior aqui, que é o telencéfalo, que é onde estão os giros. Esses giros, então, eles não chamam cérebro, chamam telencéfalo. A gente pega essa parte central aqui, né, que é a parte de baixo aqui dos giros, que a gente vai chamar de diencéfalo. É no diencéfalo que a gente tem a região do tálamo e do hipotálamo, tá? Onde vai estar a hipófise aqui. Então, nessa região aqui é basicamente uma área de conexões. Então, todas as fibras que estão subindo e descendo, antes de fazer contato no cérebro, ela passa por essa subestação de conexões aqui, né? É a região de tálamo, tá? E a gente tem, basicamente, aqui o tronco cerebral, tá? Quando eu estou falando de cérebro, então eu estou falando de telencéfalo, de diencéfalo, de tronco e de cerebelo, tá? Toda essa região aqui, tirando o cerebelo, é o que eu chamo de cérebro, tá? Então, isso tudo aqui é o que eu chamo de cérebro, e aqui embaixo, atrás, o cerebelo. Então, quando eu falo morte cerebral ou morte encefálica, então a gente usa mais o termo encéfalo do que cérebro, exatamente para não gerar confusão. Quando eu falo que o paciente morreu, né, eu estou dizendo que isso daqui tudo já entrou em liquefação, já apodreceu, e aqui tudo apodreceu. Isso é o que eu chamo de cérebro, tá? A gente tem, então, essa parte superior aqui e essa parte do tronco, né, que é dividida em mesencéfalo, a ponte, que é essa região do meio, e o bulbo, né? Só para relembrar aqui, o mesencéfalo tem muitas fibras aqui que comandam, né, o nosso liga-desliga, né, o estar acordado, estar dormindo, estado de consciência, que tem a ver com coma, essa região aqui, mesencéfalo.
Essa região aqui é basicamente a ponte onde vão se conectar vários pares cranianos, né, de controle de face, depois a gente vai ver isso daí, tá? Mas eles vão se conectar nessa região. E na parte mais embaixo é a parte mais primitiva, que é o bulbo, que é a última a morrer, ela é bem mais protegida, e comanda basicamente a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, é a parte que comanda a nossa pressão, é a parte que comanda a nossa temperatura. Então, os sinais vitais, eles são controlados aqui nessa região aqui mais protegida, tá? Então, para eu falar que o paciente está em morte cerebral, tudo isso aqui tem que estar destruído. Ok? Até aí todo mundo está relembrando, tá? Eu acho que se tiveram prova de neurologia esses dias, tá tudo mais tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês vão parando para perguntar. Aqui em cima, então, é um negócio meio confuso, né, em termos de estrutura, enquanto que aqui embaixo eu começo a ter agora uma parte bem estruturada, que eu vou chamar de medula, ó. Então, essa parte aqui é a medula. Ela termina mais ou menos aqui na altura, né, da vértebra da primeira lombar, tanto que aqui para baixo é só mesmo uns rabinhos, não é mais medula. Eu posso enfiar uma agulha aqui na altura de L3, L4 para colher líquido da espinha, que é o líquor, né? Eu não vou furar a medula, tá? Então é nessa região aqui eu já posso fazer coletas. Essa região é só um rabo de cavalo, que a gente vai chamar de cauda equina, tá? E geralmente, essa medula, as coisas são mais organizadinhas, né? A raiz, ela entra por um lado, né? E ela vai seguir um caminho e um trajeto específico, entrando por buraquinhos específicos aqui. Cada uma dessas entradas que a gente tem na coluna aqui, com alturas diferentes, são 7 entradas na coluna cervical, 12 na torácica, 5 na lombar e 5 na sacral. Cada entrada nessa daqui a gente vai chamar de raiz, né? Então, geralmente eu tenho uma raiz sensitiva e eu tenho uma raiz motora, né? Que está entrando e saindo aqui nessa região aqui. Isso é o que eu vou chamar de medula, então, tá? Eu ainda teria, nessa questão de sensitivo e motor, eu ainda teria, né, na base do crânio, principalmente na região da ponte ali, os 12 pares cranianos, né, que são, na verdade, nervos periféricos. Agora nós não estamos falando mais de medula, nós estamos falando de nervos periféricos. Nervo é uma combinação de várias raízes, tá? Então, aqui eu tenho uma raiz, a raiz de T1. Mas se eu juntar T1 com C7, eu vou formar um nervo, né? Então, o nervo, ele pode ter fibras motoras, pode ter fibras sensitivas, ele é uma mistura de várias raízes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a raiz de C5 com a raiz de C6 se unindo, e aqui eu tenho a raiz de C7, e aí ela solta um ramo que se une com a raiz de C7 e C8, forma um outro ramo, e esses raminhos aqui vão mudando de nomes, e são os nervos que a gente vai chamar de nervos periféricos, tá? Então, os nervos periféricos, eles são formados pela combinação de várias raízes, tá? No sistema nervoso central também a gente tem as meninges, né? A meninge mais dura, que é de fora. A meninge, que é essa capinha bem fininha em contato com o cérebro aqui. E entre essa capinha fininha e uma parte média, existe um local onde passa o líquor, né? Então, o líquor está passando nessa região aqui no espaço subaracnoide, abaixo da aracnoide, é onde o líquor circula de baixo para cima, ele tem um fluxo específico aqui, onde circula o líquor, né, que protege o cérebro e amortece aí, né, o cérebro, ok? Então, isso é o líquor, depois a gente vai voltar a falar com isso. Por que eu estou estudando isso? Porque hoje a gente vai trabalhar um pouco com a parte de arco-reflexo simples e com o teste de reflexos, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco com o teste de reflexos. Então, vamos entender o que é um arco-reflexo simples, tá? Então, quando eu disse para vocês lá atrás que o cérebro, se eu tenho alguma coisa aqui na minha mão, eu senti alguma coisa na minha mão, ela vai subir até o cérebro, vai se conectar aqui e a área da mão vai estar percebendo e vai sentir e pode reagir de forma voluntária. O meu cérebro comanda os movimentos voluntários. Existe um outro tipo de movimentação no nosso corpo, que é a movimentação involuntária, e dentre elas entra o arco reflexo. Então, só para lembrar que a medula, quando eu corto ela transversalmente, é isso daqui que eu vou ver, né?
eu vou ver que as fibras de sensibilidade daquela raiz, elas vão entrar, né, pela parte anterior, desculpa, elas vão entrar pela parte posterior, sensibilidade, e vão sair a resposta pela parte anterior de motricidade. Então, a coluna posterior é onde está entrando aqui a parte de sensibilidade. Então, se eu estou aqui, minha perna está com o mosquito pousando, o estímulo chega aqui, e aí, na parte motora, vai empurrar a minha perna lá. Esse arco reflexo, então, que passa simplesmente pela coluna, pela medula, desculpa, e não faz conexão com o cérebro. Então, quando eu faço que tem alguma coisa que entra aqui na medula, e aqui mesmo na medula tem uma resposta, e o cérebro não fica nem sabendo, isso eu chamo de arco reflexo, tá? Então, por exemplo, quando eu encosto a mão na chapa quente, antes de eu perceber que eu me queimei, eu já tirei a mão, né? Isso é reflexo, isso é muito importante para a nossa defesa. Não precisa de você pensar e falar o que está acontecendo com a minha mão. Ah, estou me queimando, vou tirar a mão. Né? Para que isso não aconteça, você faz isso antes. Então, se vem um mosquitinho em direção ao seu olho, você pisca mesmo antes, né, de perceber que tinha um mosquito chegando no seu olho, tá? Então, o que a gente vai fazer em medicina é exatamente estimular estes reflexos que só passam pela coluna e não passam pelo cérebro, tá? Então, por exemplo, se eu dei uma martelada aqui nessa região, eu vou bater aqui no tendão, então aqui eu tenho o tendão do patelar, né? Então aqui está a patela, tem um tendão, bati em cima do tendão. Esse tendão é um tendão do músculo quadricipital, então as fibras sensitivas que estão aqui no músculo e no tendão, elas vão subir, entra pela parte posterior, pelo corno posterior da medula, conecta com a parte anterior e o quadríceps se contrai, tá? É o mesmo que houve a sensibilidade, de forma que quando ele se contrai, a sua perna dá aquele chute, né? Então aquele chute nada mais é do que um arco reflexo simples. Você estimulou fibras sensitivas aqui, passou pela medula e a resposta foi aqui mesmo, sem comando cerebral. Seu cérebro nem percebeu que você fez isso, tá? É óbvio, gente, que quando você faz esse tipo de reflexo, existe o neurônio motor superior. Então, quando a gente fala de neurônio motor, que é a motricidade, essa parte da frente, o neurônio motor inferior, que é o neurônio que vai daqui até aqui, ele recebe uma conexão aqui do neurônio motor superior, que é aquele neurônio onde o núcleo dele está lá no cérebro, mas as perninhas dele, os axônios, estão chegando aqui na cabeça desse neurônio motor inferior. Então, da parte motora, basicamente, a gente funciona com dois motores, ó, dois neurônios. Um neurônio que vai lá de cima do cérebro até aqui na medula, e esse outro que vai da medula até a periferia. O de lá eu vou chamar de neurônio motor superior, e esse daqui eu vou chamar de neurônio motor inferior, tá? Isso é muito importante porque vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma lesão da medula. Então, vamos supor que o meu cérebro, vamos supor que eu tenho uma lesão cerebral. O meu cérebro teve um AVC, tá? Então teve um derrame e morreu o neurônio motor superior. O neurônio motor superior é ele que controlava esses reflexos para que esses reflexos não fossem muito agressivos, tá? Então, tecnicamente, quando eu estimulo esse reflexo, se eu não tenho controle do neurônio motor superior para dar uma amenizada nesse chute, isso vai ser um chute muito forte, um chute exagerado. Então, quando eu faço esse reflexo, eu tenho hiperreflexia, significa que o problema está lá em cima, no neurônio motor superior, tá? Que ele está apagado e não exerce mais um efeito de controle da musculatura antagonista aqui para evitar um chute muito exagerado. Se eu tiver uma lesão na medula, vamos supor que eu tive uma lesão aqui, né, na medula, onde esmagou esse neurônio aqui, e aí, quando eu estimulo esse reflexo, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui na medula, não vai haver conexão aqui na medula, consequentemente, eu não vai ter contração e eu vou fazer o reflexo e não vai ter resposta, meu reflexo vai estar abolido. Então, vejam que esse reflexo, ele pode ser normal, ele pode ser exagerado, e quando eu falo que ele é exagerado, eu estou dizendo que o problema está lá no cérebro,
ou ele pode estar diminuído ou abolido, e eu vou dizer que o problema está aqui na medula. Então, por exemplo, se tem um paciente que não mexe a perna direita, ele chega no pronto-socorro sem mexer a perna direita, eu tenho duas possibilidades. Ou ele está com problema na medula, na coluna, e ele não mexe a perna, ou ele está com problema lá no cérebro, na área que comanda a perna, e ele não mexe a perna porque o problema é central, é cerebral. Eu não sei se eu peço uma tomografia de crânio ou da coluna. E aí, como é que eu decido isso? Fazendo reflexo. Se esse paciente tiver hiperreflexia, o problema é lá no cérebro. Se esse paciente tiver arreflexia, o problema é aqui na medula, tá? Então, são coisas distintas. O paciente vai chegar para você com a mesma queixa, não mexo a perna direita. Através dos reflexos, você vai tomar algumas conclusões, algumas decisões, por exemplo, de que exame pedir. Então, o reflexo não é só para fazer reflexo para mostrar que bonitinho. Ele vai te ajudar em várias decisões clínicas, ok? Até aí, tudo bem? Estamos acompanhando? Sim. Sim, professor. Beleza. O nosso corpo, então, ele é dividido em inúmeras áreas, que eu vou chamar essas áreas de dermátomos, tá? Onde as fibras sensitivas vão sair. Então, quando eu falo de reflexo, eu estou dizendo que nessa região da patela eu tenho fibras sensitivas. Então, a minha pele, ela é toda dividida em pedacinhos, e cada um desses pedacinhos aqui, tá? Ele tem uma sensibilidade diferente. Depois nós vamos voltar nisso daqui. Então, por exemplo, essa região aqui, a laranjinha do dedão, eu estou testando a raiz de C6. Então, se eu colocar aqui uma agulha nessa ponta do dedo polegar, eu estou testando a raiz de C6. Se eu tiver uma lesão lá na raiz de C6, um trauma, essa região aqui não vai responder, não vai ter sensibilidade, tá? Então, é baseado nesses dermátomos que eu sei aonde, qual altura que está o meu problema, tá? A mesma coisa acontece da parte motora. Baseado nos movimentos dos músculos e na inervação motora, né, das raízes dos músculos, eu sei mais ou menos. Então, eu, por exemplo, aqui, ó, abdução do ombro, tá? Então, o que é abdução do ombro? Levantar o braço, né, na lateral, abduzir. Quando eu faço a abdução, eu estou pegando o músculo deltoide, quem faz a abdução, quando ele contrai, então, esse braço vai subir, tá? E nesse momento, quando eu mando o paciente subir o braço e ele não sobe, eu estou testando a raiz de C5. Então, eu posso testar a sensibilidade de C5, de C6, C5, mais ou menos aqui na ponta do dedo, como eu posso testar a motricidade da raiz de C5 cá no deltoide. Então, os locais não correspondem, né, não é o mesmo localzinho, né, são locais diferentes, e a gente tem que ter essas noções para poder trabalhar com o paciente, tá? Então, a parte de anamnese em neurologia, vocês vão fazer por meio do tutorial que eu mandei lá para vocês sobre anamnese em neurologia. Nós não vamos focar nisso aqui hoje, tá? A gente vai trabalhar mais com a parte de exame físico, tá? Dúvidas que vocês tiverem, depois vocês me passem no privado. Uma outra forma de aprender neurologia é olhar para o paciente e ver o que ele está tendo. Então, principalmente esses movimentos estereotipados, tá? Não sei se vocês se lembram, mas a gente combinou de estudar postura, nível de consciência, as movimentações estereotipadas, tudo a gente vai trabalhar por meio daquelas aulas que eu pedi para vocês gravarem, né, uns videozinhos de vocês fazendo aqueles movimentos e passar para a gente no grupo, tá? Para a gente poder estar estudando por meio do grupo aqui esses movimentos que vocês vão gravar. Então, se está lá a tetose, né, o indivíduo vai ter que tentar simular, olhando vídeos na internet, você vai ter que tentar gravar você fazendo movimentos de atetose, que são movimentos lentos, de amplitude, né, grande, de grandes grupos musculares, tá? E aí você vai tentar fazer um movimento desse do tipo atetóico, filmar e depois postar no grupo de habilidades para gente, tá bom? Isso daí é uma forma muito boa
de vocês tanto memorizarem enquanto estão tentando gravar, enquanto estão estudando, quanto depois vendo esses vídeos, porque mais do que ficar lendo, vocês têm que tentar gravar esses movimentos, então a visualização é muito importante, tá? Em relação ao exercício, vocês entenderam, né? O que a gente vai fazer, a tarefa lá, é isso daqui, tá? Em relação aos martelinhos, vocês têm que comprar algum tipo de martelo para trabalhar essa parte da neurologia. A gente tem alguns modelos, né? O martelo de Taylor, que tem uma ponta mais grossa, para quando eu vou percutir grupos musculares, por exemplo, o braquiorradial, isso aqui é bom para fazer essa ponta. Quando eu quero fazer alguns grupos musculares, um tendão muito fininho, como o bíceps, usando os digitais, eu vou usar essas pontas mais fininhas. O de Dejerine, o de Babinski, também pode ser utilizado, ele é muito bom para aqueles músculos maiores, tendões maiores, como, por exemplo, o patelar, o aquileu, ele é confortável para se fazer, tá? A questão dele aqui é mais a conforto para segurar ele, tá? Enquanto que esses dois são muito parecidos, o de Dejerine ele só é mais grosso e de Buck ele tem uma ponta mais grossa e uma mais fina. Eu acho que para vocês que são generalistas, a minha sugestão foi esse de Buck, porque o de Buck ele já vem com a ponta mais grossa e uma mais fina. Ele ainda vem com uma agulha, né, para testar a dor, porque não é uma agulha comum, a ponta dela é romba, de forma a não furar a pele, tá? Para testar a dor. E ele vem também com uma escovinha para você testar a sensibilidade, para não ficar usando gaze, algodão, cada hora você usar uma coisa diferente, tá? E você também não ficar usando ponta de lápis, essas lapiseiras, essas coisas, né? Então você vai ter um equipamento adequado para fazer os testes. Isso é baratinho, menos de R$ 50, você compra um desse na internet aí, tá? Então essa é a minha sugestão para vocês. E aí, tudo bem? Assim. Sim, professor. Sim, professor. Sempre que forem testar um reflexo, às vezes o paciente, por exemplo, você vai fazer um patelar e ele trava a perna e o quadríceps dele fica duro. E aí você não consegue testar o reflexo. Você vai bater o martelinho e nada vai acontecer. Então, uma das técnicas que a gente tem como médico, que o paciente não sabe disso, né? É distrair o paciente, fazendo com que o córtex, com que o cérebro dele fique focado em outros grupamentos musculares. Então, por exemplo, quando eu falo para o paciente, olha, agora você vai morder o dente bem forte, né? Vai serrar os dentes aqui e fique segurando bem firme, tá? Para eu fazer um teste. Ele vai achar que o fato dele morder o dente é super importante para o teste, vai focar naquilo ali e vai esquecer a perna. E aí você vai conseguir fazer o seu reflexo da perna, porque o grupamento muscular tem que estar bem relaxado para você fazer um reflexo com segurança, com qualidade. A mesma coisa eu posso fazer com o paciente. Se eu quero testar a perna dele, eu vou dizer para o paciente, olha, você vai puxar uma mão contra a outra, tá? Bem forte, e vai tentar separar uma mão contra a outra, mas não separa, fica só fazendo força de uma mão contra a outra. E aí o paciente vai focar nesse movimento, o cérebro dele vai focar na musculatura de membro superior, enquanto isso você testa o membro inferior, tá? Então, isso a gente chama de manobras de reforço, onde vai facilitar o seu reflexo dele sair mais perfeitinho, ok? Vamos começar, então, a falar aí dos clássicos reflexos tendinosos profundos, né? Quando a gente fala que vai fazer medicina, uma das primeiras coisas que vem à mente, né, dos familiares e do leigo em geral, do exame físico médico, é que eu tenho que dar uma martelada aí na canela, na perna do sujeito, né, para ele poder fazer um reflexo, que é o reflexo tendinoso profundo mais comum, que a gente mais vê nos desenhos, em filmes, que é o patelar. Então, gente, quando eu falo patelar, eu não estou falando da patela. Olha aqui a patela onde ela está, é o osso, tá? Eu até sugiro que vocês palpem na perna de vocês aí, vocês estão sentados provavelmente. Vocês vão palpar, vocês vão descendo a mão pela perna, pela coxa, vocês vão perceber que vocês vão encontrar o fêmur, depois vocês vão encontrar a patela, tá?
A patela é aquele osso mole, né, que você pode movimentar ele de um lado para o outro. E logo abaixo da patela, você vai ver um tendão, uma estrutura grossa, que liga a patela até, né, a sua tíbia, a tuberosidade tibial. Então, é uma estrutura de tendão que vai ligar a tuberosidade tibial, que é essa ponta aqui, até a patela, que é esse osso aqui. Então, é nesse intervalo, tá? Então, eu tenho que palpar antes de dar uma martelada, é onde eu vou dar a martelada, tá? Para que o membro se movimente. Para que o membro se movimente, então, eu preciso de estar com o membro bem livre e com o quadríceps, que é o músculo a ser testado, bem relaxado. Então, as fibras sensitivas do tendão vão subir, vão entrar pela coluna posterior da medula, conectar com o neurônio motor inferior e ele vai contrair de forma que você vai dar o chute, tá? Uma coisa que é muito importante é que vocês trabalhem o movimento do braço. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, depois vocês vão entrar na internet, tem inúmeros vídeos na internet de reflexos, e como vocês estão estudando pela internet, né, eu não estou fazendo reflexo em vocês, eu não estou vendo reflexo em vocês, é muito, muito importante que vocês trabalhem com vídeos, tá? Então, o que eu sugiro para vocês, que é um vídeo que está numa qualidade muito boa, inclusive vocês vão estudar outras coisas depois desse mesmo grupo aqui, dessa página desse médico, que é um neurologista chamado Gilberto Henriques, tá? Anotem aí, Gilberto Henriques. Então, por exemplo, aqui ele está dando uma aula para os alunos, que é exatamente o que eu faria com vocês lá na Habilidades, tá? Ele está dando uma aula para os alunos sobre o exame da motricidade. E quando eu falo de motricidade, eu estou falando do aparelho motor. E aí, quando eu falo de aparelho motor, uma das coisas que eu vou testar é o reflexo. Mas lembrando que o reflexo, eu não avalio motricidade. O reflexo é uma coisa misturada, onde eu avalio sensibilidade, eu avalio integração na medula e eu avalio motricidade. Qualquer alteração que essa menina aqui tiver na sensibilidade da fibra nervosa aqui, tá, do patelar, qualquer problema que ela tiver na integração aqui na medula, qualquer problema que ela tiver na parte motora, vai refletir numa ausência de reflexo. Então, a ausência de reflexo, quase sempre o problema é motor, mas não necessariamente é motor. Pode ser sensitivo o problema, como pode ser integrativo, né, por uma lesão aqui na medula, tá? Uma transecção na medula, uma esquistossomose, onde a esquistossoma botou um ovinho aqui na medula e tem um vermezinho crescendo ali na medula, tá? Comprimindo as fibras nervosas, tudo isso pode ser a causa do reflexo não funcionar, tanto sensitivo, integrativo, quanto motor. Então, essas aulas desse cara na internet, tem várias, ó, tem de exame de motricidade, tem de exame da sensibilidade, tem um modo geral do diagnóstico em neurologia, tem semiologia neurológica dos pares cranianos, né, de 1 a 5, e depois ele trabalha também do 7 até o 12, tá? Então, o que eu recomendo para vocês no YouTube, os vídeos do Gilberto Henriques, ok? É ele que vocês vão estar usando, essa é a minha orientação para vocês aí. Então, por exemplo, hoje, em relação à motricidade... Tá? É isso que a gente tem que aprender a fazer, para não só pelo nosso ofício, mas para não interferir no nosso exame. Tá? Toda a sensibilidade então, depois vocês assistam com calma, a gente não vai ficar assistindo aqui reflexo por reflexo, tá? Depois eu quero que vocês assistam com calma, vejam todos esses reflexos pela internet, devagarzinho, tá? Você procura, então, Gilberto Henriques, tem vários vídeos deles aí para vocês estarem trabalhando. Eu vou estar mais orientando hoje vocês uma sequência, uma forma de estudar e locais para estudar, tá bom?
uma coisa que é importante na hora de fazer a martelada é lembrar que o martelo, basicamente, é o peso dele é que vai bater. Eu não faço força. É muito comum as pessoas acharem que tem que dar uma martelada. E não é uma martelada. Basicamente, você vai segurar o martelo entre o indicador e o polegar e você praticamente vai soltar o movimento, é como se o seu punho ficasse mole, como a gente fazia lá na percussão, tá? Então, é mais uma percussão do que uma martelada, de forma que o seu martelo fique meio frouxo mesmo na ponta. Não deixa ele cair, não, mas ele tem que ficar meio solto, tá? Para que ele bata no seu tendão e dê uma percutida rápida, tá? E aí o efeito é melhor, tá? Não é martelada para sentir dor, é para estimular os receptores de propriocepção, beleza? Então é mais quase que soltar o peso do martelo. Vejam que esse paciente aqui, ó, ele está sentado, ele está fazendo o reforço, né, de puxar as mãos, enquanto isso ele solta a musculatura e deixa ela bem relaxada. Então, a perna não pode ficar apoiada, né, ela tem que estar bem solta para que ocorra o reflexo, e aí ele vai bater bem no tendão, não é na patela, tá, para que o reflexo ocorra. Se o cérebro dele está funcionando bem, ele vai dar uma amenizada nisso daqui para que o chute não seja muito forte, e esse é o reflexo normal. Então, como é que eu me acostumo com o reflexo normal? Fazendo em inúmeras pessoas, tá, gente? Não tem assim, qual é a força certa? Qual é o reflexo normal? Qual que é a hiperreflexia? Qual que é a hiporreflexia? Ou você faz num monte de gente para você entender o que é normal, ou você nunca vai saber. Você vai fazer um dia lá na hora que o paciente está doente, você não vai saber se o seu teste foi mal feito ou se ele não tem mesmo reflexo, você não tem habilidade com isso, tá? Então, tem que martelar mesmo a galera, comprar o material e começar a usar em todo mundo, tá? Então, o patelar, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui, ele esteja com uma transecção da medula, ele chegou atropelado de moto, tá? E ele não mexe, não sente nada daqui para baixo e eu quero testar um reflexo. Então, se eu testo aqui, eu estou testando as raízes, geralmente L3, L4, alguns autores vão falar em L2, né? Então L2, L3, L4, geralmente as raízes que eu estou testando aqui, tanto da parte sensitiva, vai subir pela mesma raiz, L2, L3, L4, e vai descer também pela raiz L2, L3, L4, tá? Então, arco reflexo simples. Aqui ele sobe e desce pela mesma raiz, tá? Uma sensitiva e a outra motora, tá? Ele pode ser feito também com o paciente deitado, né? Vejam que aqui, ó, o paciente vai precisar apoiar todo o peso da perna dele na minha mão. E o que é difícil, às vezes, você pode colocar um travesseiro, 2, 3 travesseiros aqui para ficar mais fácil, onde o paciente solta o peso dele. Porque se ele não soltar o peso dele aqui, ele vai ficar com pena de soltar o peso na sua mão e o músculo vai ficar contraído. Se o músculo está contraído, eu não consigo elicitar o reflexo, tá? Então, pode ser feito também desde que o paciente solte o peso da perna na sua mão. Ou veja como o médico está fazendo aqui. Ele interpôs a mão dele, né? A mão dele está aqui apoiando na perna esquerda, de forma que o paciente fica mais à vontade agora de soltar a perna na mão, né, no braço aqui do médico, porque se ele não soltar a perna, ele não vai ficar relaxado e o reflexo não vai dar certo, tá? Então, ele tem que estar bem relaxado. Essa é uma forma de fazer com o paciente acamado. Por exemplo, se eu disse para vocês que esse paciente teve uma transecção da medula num acidente automobilístico, está cortado aqui, com certeza ele não consegue ficar sentado dessa posição. Ele vai estar deitado e eu vou ter que testar os reflexos nessa posição deitado. Então, sempre eu tenho que treinar os reflexos sentado e deitado. Em consultório, os pacientes eu vou estar testando mais sentado, mas no hospital quase sempre deitado. Até aí, tudo bem? Sim. Quem tiver um martelinho, então, pode testar em si mesmo aí, né? Tem que ser um local alto, onde você possa sentar, para poder sua perna ficar totalmente solta, sem o seu pé ficar apoiado no chão. O pé não pode ficar encostado no chão. O pé tem que ficar totalmente solto, tá, gente? Professor, Sim. em todos esses exemplos que a gente está vendo, quando a hiperreflexia vai ter a ver com aquela coisa do neurônio motor primário que o senhor falou, né?
do cérebro? Quase sempre a hiperreflexia é causada pela ausência do controle, porque toda vez o meu músculo, lembra que o meu músculo ele fica ali no estado preparado para uma contração. Então, isso a gente chama de tônus, ou seja, o tempo todo o seu cerebelo está mandando um monte de impulsos para o seu músculo, para que esse músculo tenha um tônus adequado. Então, quando você estimula um reflexo desse daqui, se o paciente tem um tônus adequado, né, então, ou seja, o cerebelo está bom, então quer dizer que o problema poderia ser também do cerebelo. Mas se o cerebelo está funcionando legal, eu estou na dúvida se o problema é neurônio motor superior ou inferior, tá? Eu vou trabalhar com essa ideia, que o neurônio motor superior, ele ameniza os meus movimentos musculares. Todo movimento, por exemplo, o chute, ele vai fazer com que vários músculos, que são os músculos da musculatura, né, contrária ao quadríceps, e esses músculos aqui estejam atuando, que a gente chama de musculatura antagonista, isso é imperceptível, a gente não controla isso, de forma que o seu estímulo, o seu chute não seja exagerado. Ele tem que ser controlado, de forma que você não tenha um exagero. Então, se o exagero acontece, quase sempre o problema é central. Seja de cérebro, que é o mais comum, neurônio motor primário, ou seja de cerebelo, tá? Mas o mais comum é de cérebro. O cerebelo vai dar mais problemas relacionados à coordenação, e a minha suspeita vai ser por isso. Ele vai ter problemas na marcha, problemas na movimentação. Mas se for só problema motor, geralmente está relacionado à questão de neurônio motor superior comprometido, ok? Entendi, obrigado. Tanto que vocês vão perceber que aquelas crianças que têm paralisia cerebral, por exemplo, o membro inferior delas é duro, espástico. Por quê? Porque o tônus é exagerado, porque esse controle antagonista central que ameniza as coisas não vai acontecer, de forma que o tônus daquela musculatura vai ser duro, exagerado, quando o problema é lá de cima. Então, esses pacientes vão ter sempre hipertonia e hiperreflexia, tá? Só se lembrar de uma criança com paralisia cerebral, perninha toda dura, quase que uma perna entra dentro da outra, que a gente chama de perna em tesoura, né? Quando ele vai andar, alguém vai imitar depois essa marcha aí pra gente, que é a marcha em tesoura, ou marcha espástica, né? Que é aquela onde ele vai enfiando uma perna na frente da outra, de tão dura, de tão hipertônica que é. Ok? Essas raízes vocês precisam já se acostumar. Quando eu falo acostumar, é decorar mesmo, é o termo bonito da medicina para decorar, nesse primeiro momento, mas é um decorar com atenção, né? O que é L3, L4? É lá aquela região da lombar, né? Eu estou testando a lombar aqui, ó. Então, se você tem um problema de reflexo aqui, você pode estar falando de um tumor lá na região de L3, L4. As dores que você tem por causa de uma hérnia nessa região de L3, L4 podem se manifestar nessa região. É isso que a gente tem que entender. Às vezes o problema da dor na perna ou da parestesia na perna é por problema de compressão que está ocorrendo lá em cima. Por isso que a gente chama de lombociatalgia, aquelas dores do ciático, onde a dor ela passa para a perna inteira, né, e eu vou saber que o problema é lá em cima, lá na herniação de L3, L4, tá? E vou fazer uma ressonância da coluna lombar e não da coluna torácica. E não é ressonância da perna. Ok? Podemos andar um pouquinho? Sim. Sim. Então vamos lá. Reflexo aquileu. Quando eu falo de aquileu, é o reflexo do tendão de Aquiles, tá? Que é esse tendão que fica nessa parte posterior aqui do pé, ligando o calcâneo, tá? Até a parte posterior da tíbia. Esse reflexo, ele é mais sentido, no sentido de palpar, do que visto. Percebam que a mão do médico, onde está, olha, na planta do pé. E ele está puxando o pé na direção dele, para deixar essa região bem esticada, bem estirada. Quando eu estimulo o reflexo,
essa região tem que estar bem esticada. E aí, quando ele bater o martelinho aqui, essa região aqui do dorso do pé, desculpa, da parte ventral do pé, ela vai dar uma pequena movimentada, tá? É o que a gente chama de flexão anterior do pé. Ele vai dar uma pequena movimentada de forma que ele vai sentir aqui nos dedos dele esse movimento dessa região anterior do pé, tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa, o paciente está sentado ou está deitado, e aí ele está segurando essa região anterior, estimula o reflexo e ele vai sentir esse movimento. Veja que é um tendão grosso, então é melhor pegar essas partes grossas do martelo. Quem usa aqui, no caso, é o Taylor, mas se eu estivesse usando o Book, eu ia usar a parte mais grossa, porque é um tendão mais grosso, tá? Então, ele pode ser feito com o paciente deitado, ó, o paciente está deitado numa cama, ele vai dobrar uma perna sobre a outra, ó, apoiar, relaxar essa perna sobre a outra, ou pode ser com o paciente sentado, como está aqui. Então, não deixem de assistir os vídeos. Você pode fazer também com o paciente ajoelhar. Só um pouquinho, gente. Estou dando aula, não falei que está conversando. Silêncio. Desculpem aí, porque eu estou dando aula no quarto das meninas aqui, elas estão brigando. E esse reflexo também pode ser feito então, com o paciente ajoelhado numa cadeira, mas geralmente quem está com problema para você testar, ele não é um paciente muito bom de você ajoelhar ele numa cadeira no seu consultório, né? É mais quando a gente testa os alunos que estão rígidos, ainda vale a pena, mas paciente que chega mesmo com alteração de movimento, não é uma boa ideia, ok? Basicamente, se fosse para vocês gravarem testes de musculatura, de reflexos de membros inferiores, eu ia sugerir, então, para vocês gravarem esses dois, tá? Patelar e o aquileu. Existem outros reflexos, existem. Se for pegar um livro de neurologia, você vai ver mais uns 10 de membro inferior lá, mas não é para nós, tá? Isso daí é para o neurologista. Então, se vocês aprenderem pelo menos isso daqui com qualidade, vocês já vão estar anos-luz do médico geral aí, tá? Vamos trabalhar, então, com membro superior agora. Quando eu estou falando de membro superior, eu estou testando, então, raízes, né, que são mais altas. Vejam que são raízes cervicais, né? O plexo braquial é que vai dar origem, né, a todas essas raízes que vão inervar tanto a parte muscular quanto sensitiva dessas regiões, de forma que quando eu estou fazendo um arco reflexo agora, eu vou usar o tendão bicipital. Então, aqui está o bíceps. Então, eu vou testar o bicipital. O grande problema de testar o bicipital é porque se eu não esticar ele bem, o reflexo não vai dar certo. Ele é um músculo que, quando o braço fica nessa posição relaxada a 90 graus, esse tendão ele vai ficar todo mole, todo frouxo, tá? E aí o reflexo não funciona bem, porque para funcionar o reflexo tem que estar bem esticado. Então, daí a importância de interpor um dedo. Olha, eu estou interpondo um dedo. Esse dedo de baixo nada mais do que está fazendo do que esticar mesmo. Eu estou apertando o tendão bicipital. Tá? Então, para achar o tendão bicipital, eu suponho que vocês procurem o de vocês aí. Vocês vão fazer uma contração aí do braço, né? O bíceps, né? Que é o músculo do muque aí do Popeye. Vocês vão sentir ele contraindo. E aí procurem aí na região do cotovelo aonde está o tendão, né? Vocês vão palpar aí, né? Que ele é fácil de palpar. Só que quando o músculo está relaxado e o braço está relaxado, ele fica frouxo. Então, geralmente, eu vou colocar o meu dedo entre, né, o martelo e o tendão, porque o meu dedo está esticando o tendão, tá, gente? Então, não é só para ficar, para proteger o músculo. Pelo contrário, o meu dedo está esticando o tendão. Seja com o paciente deitado, com o braço a 90 graus em cima do corpo, seja com o paciente sentado, apoiando o antebraço em cima do meu braço. Eu posso apoiar o braço do paciente em cima do meu braço, ou deixar o braço do paciente apoiando na própria perna dele, tá?
Eu gosto muito de usar o braço dele apoiado no meu braço mesmo. E para isso, você vai dar uma martelada agora em cima do seu dedo, e o seu dedo vai passar esse reflexo, essa batidinha, em cima do tendão. Por isso eu vou utilizar essa ponta mais fina, né? Porque o bicipital, como vocês palparam, ele é um tendão fino, tá? Então, utilizem a ponta mais fina aí para fazer esse reflexo. O que vai acontecer? Vocês vão... não se preocupem muito em ver o braço mexer. Não é igual o reflexo da perna, não. Vigiem o músculo bicipital. Lembra que a contração vai ser do músculo bicipital. Fica de olho aqui no músculo bicipital e veja se ele contrai. Vocês vão ver um movimento aqui, ó, nessa região aqui, tá? É muito mais importante do que ficar procurando o movimento do braço, tá? Ok? Não deixem de assistir, então, vídeos na internet com esse reflexo aí. Escrevam lá, reflexo bicipital, e aí vocês dão uma olhadinha, né, em pessoas fazendo esse reflexo aí. Ô, professor. Sim. É rapidinho que minha internet caiu numa parte que você estava falando. Nessa primeira foto aí, na posição dessa primeira foto, o braço do paciente tem que ficar apoiado em alguma coisa ou pode ficar solto mesmo? O braço do paciente ou apoia na perna dele, como está aqui. Eu estava dizendo que eu prefiro que apoie no meu braço. Eu geralmente peço para o paciente colocar a mão dele aqui, ó, apoiada no meu braço, tá? E ele descansa o braço dele em cima do meu, tá? E aí eu uso o meu tendão, o meu dedo para esticar o tendão e dou uma percutida em cima do meu dedo, entendeu? E eu sempre vou olhar o movimento do bicipital, tá? Lembrem-se disso, é o reflexo bicipital. Não é o reflexo de movimento do braço, é o reflexo bicipital. Entendi, obrigado, professor. Beleza? E aqui eu tô testando as raízes de C5 e C6. Não sei se vocês se lembram quando a gente falou de trauma de parto, tinha alguns bebês que nasciam e não conseguiam mexer o braço. Poderia ser uma paralisia das raízes mais altas, né? Paralisia de Herbst-Duchenne, ou das raízes mais baixas, tá? Que seria paralisia de Klumpke. Então, se eu faço esse reflexo e o bebê não apresenta, provavelmente a paralisia foi das raízes altas e eu estou diante de uma paralisia de Herbst-Duchenne, tá? Então, eu estou testando aqui C5, C6, as raízes mais altas do plexo braquial, tá? Existe uma outra forma de testar essas mesmas raízes, se você tiver alguma dificuldade em testar essas raízes dessa forma, existe uma outra forma que testa também C5, C6, que é o reflexo supinador ou braquiorradial. Vejam que agora ele está usando a parte plana de novo aqui do Taylor. Por quê? Porque, na verdade, agora não é um tendão. Eu estou testando agora um grupamento muscular. Na verdade, o braquiorradial é como se ele fosse um músculo espalhado aqui nessa região aqui, ó. E aqui começa a aparecer o tendão dele, tá? E vai vir para essa região aqui para levantar o polegar. Então, aqui eu estou batendo, na verdade, em cima do músculo, tá, gente? Eu não estou batendo aqui em cima de tendão. Então, por isso que tem que ser a parte mais larga aí do seu... tem gente que até prefere utilizar a lateral do estetoscópio, porque ela é mais plana, do que propriamente o martelinho. Mas com o martelinho funciona muito bem. Você pega aquela parte mais grossa, tá, do book, e vai bater nessa região. Que região é essa? Geralmente, eu vou pegar aqui o rádio, né, a anteninha, vou pegar o processo estiloide do rádio, que é aquele ossinho que aparece logo depois do rádio, podem palpar em vocês, se vocês descerem aqui, logo aqui embaixo vai ter um ossinho, que é o processo estiloide do rádio, tá? E aí vocês medem mais ou menos uns 3 centímetros acima do processo estiloide, tá? E vai bater aqui no grupamento muscular. Se o braço estiver bem relaxado, quando você vai bater nessa região, a mão do indivíduo, ela vai fazer um movimento, tá? Assim que você bater, que ela vai fazer um movimento como se fosse um movimento de pedir esmola, tá?
a mão vai ter um movimentozinho para fora aqui, tá? Supinarem, né? Pedir esmola, né? A palavra supinar, ela vem do grego, que é pedir esmola mesmo, tá? Supinar, eu pedir. Então, você vai ter um movimento de supinação, onde a mão do indivíduo aqui vai ficar estendida, parecendo pedindo esmola. Mas é bem levinho, é só uma movimentação bem levinha, não fica esperando o cara abrir a mão, né? Ele vai só fazer um movimento nessa direção, tá? Assistam, então, vídeos aí na internet para vocês verem esse reflexo acontecendo, tá? E vai ajudar vocês a memorizar. Nós estamos testando as mesmas raízes C5 e C6. Ok? Ok. Reflexo tricipital, então. Ainda da musculatura de braço, vejam que agora nós estamos trabalhando a musculatura de C6 e C7, nós estamos trabalhando agora com a musculatura das raízes aí mais intermediárias, tá? C6 e C7. E agora eu estou falando do músculo tricipital, então o bicipital está na frente, o tricipital está atrás, então agora eu vou testar lá atrás. Eu posso testar ou com o paciente com o braço relaxado, como ele está aqui, e ver a movimentação do tricipital, ou uma leve, o braço como se ele quisesse dar uma empurradinha aqui para trás. Ou com o paciente deitado, né, eu posso testar também, desde que o braço esteja relaxado aqui em cima do tronco do paciente, também pode ser feito. Se eu quiser também que esse paciente apoie o braço dele numa cadeira aqui atrás e deixe o braço pendular, como se estivesse pendurado, também pode ser feito, tá? E aí você vai bater nessa região, que região é essa? Vejam que agora, de novo, eu não estou batendo no tendão. O tendão do tricipital, ele encosta aqui nessa região de olecrano. Então, na verdade, eu não vou bater em cima do tendão. É um pouquinho mais acima, onde o tendão começa a se inserir no músculo. Então, é uma parte um pouquinho mais acima aqui, tá? Então, mais ou menos 1 centímetro acima. Então, você vai... vocês podem fazer em vocês mesmo agora. Tentem ver a parte de trás do braço de vocês. Contraia o tríceps aí, vocês vão perceber aonde que está o tendão do tríceps. E aí vocês mesmos vão perceber que o tendão do tríceps, ele não é bonitinho, redondinho, como vocês viram lá no bicipital. Ele é espraiado, espalhado, tá? Então é nessa região aí, mais perto do músculo do que do próprio tendão, é que vocês vão bater 1 centímetro acima desse tendão que vocês estão palpando, desse tendão espalhado que vocês têm aí, tá? Professor, Sim. só uma dúvida para ver se eu peguei no lugar certo. Quando eu bati aqui, eu senti um formigamento na mão, é isso mesmo? Às vezes o que acontece é que você pode ter pegado em cima de um nervo. Tá passando bem na região aí lateral o nervo ulnar, né? Então a gente tem um buraquinho aí onde está passando o nervo ulnar. Se você bater em cima desse buraquinho onde está passando o nervo ulnar, você vai ter um formigamento na mão, né? Onde está o caminho do nervo ulnar. É uma região até que a gente pode palpar um espessamento na hanseníase do nervo ulnar. Então, isso é sinal que você está batendo muito embaixo. Você tem que subir um pouco mais, sair dessa região do osso e subir na parte posterior do braço mesmo, tá? E onde o tendão já está encostando no músculo, um pouquinho mais alto, tá? Tá bom, professor. Vou tentar. Tente palpar bem aí, e aí você vai perceber que o tendão é embaixo e o músculo é um pouco mais em cima. Na inserção do tendão com o músculo, é um pouquinho mais alto, 1 centímetro acima do tendão, tá? Tá bom, professor, obrigada. Beleza? Tentem palpar em vocês mesmos aí. E depois, tentem assistir vídeos aí, fazer no seu vizinho, no seu pai, na sua mãe, no seu porteiro, tá? Começar a testar esses reflexos. Então, esses reflexos que a gente viu até agora, a gente falou em reflexos tendinosos. Por que chama tendinoso? Porque eu estou trabalhando com tendões, tá? Eles são reflexos profundos também, porque eu estou trabalhando com receptores de dentro do músculo. Agora, existem alguns reflexos que são superficiais. Então, o estímulo está aqui por neurônios que estão na pele do indivíduo, geralmente. E esses neurônios da pele vão entrar pela coluna posterior e vai dar um reflexo na musculatura logo abaixo da pele, a primeira musculatura que está ali próximo à pele, tá?
Esses reflexos a gente vai chamar de cutâneos superficiais. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu passar, eu vou pegar, por exemplo, aquela agulhinha do martelo de Book, que sem forçar ela, só para usar ela como uma pontinha, e aí eu passo ela bem de levinho aqui, da periferia para o centro, isso é muito importante, que seja da periferia para o centro, em direção ao umbigo, tá? Então, quando eu testo, então se eu imaginar que aqui no umbigo é T10, mais ou menos, essa região é inervada por T10, quando eu testo acima do umbigo, eu estou testando em torno de T8, T9, até T10, tá? Quando eu estou testando abaixo do umbigo, eu estou testando T11, T12, tá? Então, eu posso ter ausência de reflexo aqui, aqui e aqui mais ou menos T10. Vocês vão ver que a gente grava mais ou menos alguns locais, né, de sensibilidade que facilita um pouco, né, para a gente se organizar. T10, T4 no mamilo. Então, a gente vai ver que tem alguns números que a gente acaba gravando, tá? Então, aqui T10, acima disso é T9, T8, e abaixo disso T11, T12, tá? Então, é onde eu estou testando mais ou menos. Quando eu passo, então, essa pontinha fina, nessa direção, o que vai acontecer? O meu umbigo, o meu músculo aqui embaixo, ó, então, aqui vai ter um arco reflexo. Pele, medula e músculo aqui embaixo. Que músculo que está aqui? Reto abdominal. Reto abdominal. Então, o reto abdominal desse lado aqui vai contrair. Uma vez que ele se contraia, ele vai puxar a cicatriz umbilical na direção dele, né? Porque a pele vai vir junto. Então, contrair o músculo lá embaixo, a cicatriz vai dar um pulinho nesse sentido, né? No sentido do lado que você fez o reflexo, tá? Isso é o que eu chamo de reflexo cutâneo abdominal. Ele pode não existir se a pessoa for muito obesa. Às vezes, o músculo abdominal vai contrair lá no fundo, mas não vai conseguir puxar a pele do umbigo aqui, porque a separação entre o músculo e o umbigo tem ali 10 centímetros de gordura separando um do outro. Então, não vai acontecer o reflexo, não quer dizer que o cara é doente. Tem que ter o bom senso em relação a isso, tá? Dentre os reflexos que são superficiais, a gente já aprendeu lá em pediatria, que é o Babinski, né? Então, o Babinski, ou reflexo cutâneo plantar, é o nome correto, né, do reflexo de Babinski. Nós estamos testando as raízes de L5 e S1. Quando eu passo, então, alguma coisa com a ponta romba, pode ser uma chave, pode ser um lápis, mas, de preferência, alguma coisa, pode ser o cabo do seu martelinho, ou até aquela agulhinha mesmo do martelinho, se você passar ela sem fincar, né, só passar a parte romba dela, tá? E você passa nessa lateral aqui, chega aqui embaixo, você faz esse movimento mais centralizado, tá? Na região medial. Então, quando você faz esse movimento aqui, a tendência é que os dedos se contraiam, tá? E eles venham na sua direção. Vejam que lá no bebê acontecia o contrário. Os dedos se afastavam um do outro, havia a abdução, e o polegar ia para trás. Aqui eles vão fazer uma adução e vão fazer uma flexão. Ou seja, se o meu paciente faz esse movimento aqui, isso significa que tudo aquilo que ele adquiriu desde bebê até agora se perdeu. Por exemplo, uma doença desmielinizante. Lembra que o bebê fazia esse movimento porque os neurônios estavam sem a capa de mielina. Se agora eu desmielinizo de novo, eu volto a ter reflexos de bebê, tá? Por uma falta de mielinização, ou por uma falta de comando central, né? Então, se o cérebro está todo destruído lá em cima também, eu volto a ter Babinski, tá? Babinski no sentido de bebê, né? Que esse aqui seria o normal, esse seria o alterado. Por último, o reflexo anal superficial, que geralmente a gente faz mais em indivíduos que estão com trauma raquimedular, né, na sala de trauma, para testar as raízes S2, S3, S4. Só para a gente saber mais ou menos que altura que houve o trauma. Então, às vezes, o cara não está mexendo daqui para baixo, não mexe as pernas, e eu não sei se eu peço
uma ressonância da coluna torácica ou da coluna lombar, ou se eu peço da coluna sacral, tá? Então, quando eu faço o Babinski aqui, L5, S1 e está tudo ok, o problema não deve estar aqui. Eu desço mais um pouco e vou testar as raízes de S2, S3, S4. Como é que eu faço isso? É igual o cutâneo superficial aqui, tá, gente? Eu vou pegar alguma agulhinha, alguma coisa com a ponta romba, não é para fincar, é só para fazer esse movimento de lateral para medial, lateral para medial, lateral para medial, e aí o ânus vai sofrer uma contração, né? A musculatura que está lá embaixo vai contrair, e o ânus vai ter uma contração, tá? Então, quando eu faço esse movimento, o ânus tem uma contração, mostrando que aqui está tudo íntegro, está tudo preservado, reflexo normal. Se por acaso estiver alterado, também a gente vai ter que anotar. Como é que eu anoto isso no prontuário? Então, tá lá. O normal, então, é eu colocar duas cruzes. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui, vejam que aqui eu estava avaliando, eu posso anotar dessa forma aqui, ó, bicipital, direito, 4 cruzes, esquerdo, 2 cruzes. Então, isso significa que do lado esquerdo está normal, tá? Como eu posso também fazer esse bonequinho aqui? É um ou outro, não precisa de ser os dois. Se eu desenhei esse bonequinho, esse é um bonequinho modelo padrão da neurologia, que a gente pode usar em outros momentos, tá? Como força muscular, tônus. A gente vai estar utilizando aqui, então, agora para reflexo. Então, quando eu coloco aqui que ele está 2 cruzes do lado esquerdo do boneco, que o boneco geralmente ele está olhando para mim, né? E 4 cruzes do lado direito do boneco, tá vendo? Significa que nessa região, que músculo que tem aqui? O bíceps. Então, o reflexo bicipital, né, que é a parte de cima, a posição anatômica, reflexo bicipital está 4 cruzes e 2, e o reflexo tricipital aqui está 4 cruzes e 2, tá vendo? Aqui eu estou trabalhando braquiorradial, aqui eu estou trabalhando patelar, e aqui eu estou trabalhando aquileu, tá? Conseguem entender? Eu posso, então, fazer dessa forma, ou eu posso fazer na forma do bonequinho desenhado. O normal é 2 cruzes. Se está um pouco diminuído, eu vou chamar de uma cruz. Se está um pouco mais intenso que o normal, e aí eu vou ter que fazer vários. Por exemplo, se eu pegar na turma de vocês hoje e fizesse lá na sala, uma pessoa provavelmente ia ter um reflexo mais exagerado. E aquela pessoa ia ser o diferente. Não quer dizer que ela tem doença, quer dizer que eu tenho que ficar de olho nela, que ela pode ser doente, sim, tá? Mas de repente está o resto, tudo normal, não tem mais nada, só esse mais intenso. Eu sei que esse é o padrão dela, entendeu? Então, esse é o normal dela, tá? Então, a gente tem que ter noção que, às vezes, esse exagerado é o normal da pessoa, desde que não apareça mais nada, que não tenha mais nada. Agora, uma outra coisa que é bem doente é o clônus. O clônus é assim, você faz um reflexo patelar, dá um toquinho lá na patela, ele dá um chute, e o chute não para, ele fica se replicando. Tup, 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 tup. Então, se ele continua chutando várias vezes, com um estímulo só, isso a gente chama de clônus, repetição do movimento, né, muscular. E aí, isso daí é um exagero absurdo. Geralmente, o clônus, ele está nos dizendo que houve uma lesão central importante. Não tem o controle central. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Parte de reflexos? Professor, o que significa esse T no plantar? Quando você faz testado, não testado, aí provavelmente ele não testou esse reflexo aí. Eu não sei porque que ele colocou o T de testado. Tem até que olhar lá no livro, esse está do Barbara Bates, mas às vezes eles não traduziram do inglês, e talvez o termo aí é para não testado. Entendi, ele não professor. testou aqui o plantar. Ele não testou o plantar aqui. Deixa eu ver se ele fez aqui. Ah, não, ele fez aqui, ó. Aqui, ó, o que ele está fazendo é o seguinte, o plantar é isso daqui que ele desenhou aqui embaixo, ó. Esse do lado direito aqui, ó, quando eu faço o Babinski, ele foi para trás, tá vendo? Como do bebê. Esse do lado esquerdo fez o normal de adulto, que é os dedos virem para baixo,
tá? Esse daqui, né, do lado direito, então, está alterado, está errado aqui a anotação dele, tá? E esse daqui está normal, que está para baixo, tá? Então, o que a gente anota geralmente é reflexo plantar normal, tá? Cutâneo plantar normal. Então, esse daqui seria o normal e esse é o alterado, é o que a gente usa no português, tá? Esse T aqui não teria muito sentido, não, tá? Tá bom, professor, obrigada. Eu acho que é a tradução, na hora que eles traduzem os livros, às vezes eles esquecem algum pedacinho, hein? Vamos encerrar, então, falando um pouquinho de teste de sensibilidade. Então, vocês vão também estudar lá junto com o Guilherme a avaliação da sensibilidade. A parte que ele trabalha com sensibilidade também é muito boa, né? O cara é neurologista, né? Então, ele é melhor que eu, com certeza. E a didática dele é muito boa, viu, gente? Vocês vão gostar. A indicação que eu fiz, dei uma procurada na internet aí, para mim o dele está o melhor. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com essas vias de sensibilidade. Só lembrando da anatomia. Quando eu falo de sensibilidade, eu estou falando de 4 coisas. Tato, pressão, que é a mesma coisa, né? Que é sentir um mosquitinho pousando em mim. E eu estou falando de dor, né? Que é sentir uma agulhada. E eu estou falando de algo muito próximo à dor, que é a temperatura. Então, dor e queimadura, né? É uma coisa muito parecida. Lembrando que a dor e o prurido andam juntos, né? O ato de coçar aí, você tira alguns reflexos, por isso que as pessoas, às vezes, elas esfregam a barriga na hora da cólica, na dor, né? Porque você vai ocupar as vias de sensibilidade aí, da coceira e acaba não sentindo tanta dor, né? E a propriocepção também, né? Ela é uma das sensibilidades que tem a ver com saber onde está, minha mão está para frente, está para trás, se minha perna está dobrada, se não está. Então, tudo isso daqui são as sensibilidades que eu tenho. Na prática médica, a gente vai ver que a temperatura e a dor e a temperatura, elas sobem pelo mesmo trato, ó. Então, eu estou aqui com a perna aqui queimando ou doendo, ela vai subir pela mesma fibra. Então, se eu testei a dor, eu não preciso testar a temperatura, tá? Por isso que é claro que são coisas distintas, mas dificilmente alguém vai perder a dor sem perder a temperatura, porque se eu tiver uma lesão aqui, 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 as fibras são as mesmas, né? Então, por isso que vocês vão ver que na prática médica a gente não testa a temperatura, a gente testa só dor mesmo e não testa a temperatura, tá? Na prática. Não que você não tenha como testar, mas na prática, tá? A propriocepção, a gente geralmente testa por meio de vibração, depois a gente vai ver isso daí, tá? E a tato e pressão eu vou testar por meio de toques, né? E é interessante que vocês percebam que as fibras de tato, eu tenho o tato epicrítico, que é o tato fino, eu tenho tato protopático, que é o tato grosseiro. Vejam que eu tenho 2 caminhos para o tato. Então, dificilmente vocês vão ver uma pessoa que perdeu totalmente o tato, que ela não sente absolutamente nada dali para baixo. A não ser que eu tenha uma transecção completa da medula, tá? Se eu tenho uma transecção completa da medula, eu posso perder o tato inteiro dali para baixo. Essa é até uma informação importante, às vezes, só para eu saber se a transecção foi completa ou não. Se eu perdi totalmente o tato, provavelmente foi uma transecção completa, porque eu tenho 2 tipos de fibras que levam ao tato, tá? Já a propriocepção, vejam que a propriocepção ela é exclusiva do corno anterior da medula, coluna dorsal, desculpa, corno posterior, coluna dorsal da medula, tá? A parte anterior da medula tem a coluna dorsal e a anterolateral. Estou falando da porção anterior. Ela é dorsal, é a parte de trás. Então, algumas doenças, por exemplo, como sífilis, a sífilis, ela é específica, a deficiência de vitamina B12, ela destrói esse neurônio, tá, da parte posterior aqui, que é a coluna dorsal. Então, a sífilis, uma das primeiras coisas que eu vou ter é perda de propriocepção. Quem for fazer a tal da marcha tabética, ou a marcha sifilítica, nada mais é do que uma marcha causada por falta de propriocepção. O paciente não sabe mais onde está o pé dele no espaço e começa a fazer um movimento todo estereotipado para andar. Vocês vão ver lá como é.
Então, isso é coluna dorsal aqui. Quando eu falo de sensibilidade, né, a minha pele é toda dividida em dermátomos. Então, se eu quero testar, esse cara teve um trauma da medula, ele não mexe as pernas. Aonde foi que ele machucou? Foi em T5, foi em T10, foi em L1, foi em L3, foi em S1. Então, eu tenho vários locais onde eu posso testar a altura da lesão, né, baseado na sensibilidade que eu tenho da pele nos mais variados dermátomos. Então, ó, dedão eu estou testando C6. Dedo indicador, C7. Dedo anular, C8. Vejam que a sensibilidade, então, ela corresponde a locais diferentes. A planta do pé, tá? L5. Então, se o cara tem uma queimação na perna, então vamos supor que o cara fala assim, doutor, eu tenho uma queimação que começa aqui da coluna, ela desce aqui pela minha perna, aqui, ó, pelo lado direito da perna, doutor, ó, L5, ó. Depois, doutor, ela desce aqui pela parte da frente da perna e queima, doutor, a parte das costas do pé todinha. E até, doutor, a parte de baixo do pé queima. Olha só, o paciente está te dizendo que a parte do pé, debaixo do pé dele está queimando. E eu estou pensando assim, rapaz, ele tem uma hérnia comprimindo o nervo dele, a raiz de L5, aqui na altura de L5. Estão compreendendo a importância dos dermátomos, como a gente estuda e como interpreta isso? Ok? Uhum. Uma vez que esses neurônios eles sobem, eles vão passar pelos centros de integração, né, que estão na região do tálamo, que são as subestações de tratamento de água, mais ou menos, né, onde o negócio vai ser distribuído para a área correta, né? Então, eu tenho os neurônios do som, eles vão vir para a área correta relacionada ao som, os neurônios do equilíbrio para a área do equilíbrio, os neurônios de sensibilidade da pele para as áreas específicas do córtex, os neurônios que sensibilidade do olho para a área da visão, que é posterior, né? Os neurônios da parte do cheiro vai vir para a parte anterior. Então, cada um vai ser distribuído para a sua região específica, tá? Por exemplo, se eu estou com um neurônio lá, que eu estou sentindo que meu lábio está queimando. Então, o neurônio subiu, passou pelo tálamo, chegou no neurônio superior aqui, onde vai conectar com o córtex sensorial, que vai interpretar e falar assim, tá queimando a boca, é o lábio inferior, ele está com herpes, está queimando essa região aqui, o seu córtex nessa região vai interpretar e seu cérebro vai dizer, bom, queimei a parte inferior do lábio, porque aqui foi estimulado, e quando é estimulado células dessa região, significa que é lá, nessa região aqui, que está queimando, ok? Percebam que a área da boca tem muita fibra sensitiva, né? A representação cerebral dela é enorme. A área da mão tem muita fibra sensitiva. A área das costas, olha, as costas é só esse pedacinho aqui, enquanto que os dedos é isso tudo aqui de neurônios, né? Por isso que a gente tem muita dificuldade de distinguir 2 pontos nas costas e não de distinguir 2 pontos nos dedos, né? Às vezes eu tenho 2 agulhinhas na ponta do dedo, eu vou dizer, olha, tem 2 agulhas aí. Enquanto se eu pôr 2 agulhas nas costas com a distância, às vezes, de 1 centímetro entre as duas, o meu cérebro vai falar assim, só tem uma agulha aí, né? Essa dificuldade de interpretar por conta da representação no cérebro. Então, basicamente, eu vou falar isso aqui para vocês vão errar na prova. Estou dizendo, porque toda turma erra e eu estou ensinando, mas vocês vão errar. Infelizmente, vocês não estão prestando atenção. Ó, quando eu falo de sensibilidade, 2 coisas são muito importantes, estão em vermelho aqui. Comparar um lado com o outro. Então, se eu testei o dedão do lado direito, estou falando de dedão da mão direita, estou testando a raiz de C6, eu tenho que testar o dedão da mão esquerda, que é a raiz de C6 do meu lado, porque a melhor forma de comparar se eu sinto muito ou se eu sinto pouco é eu comparar comigo mesmo. Não adianta eu comparar Marcos com o Maurílio, entendeu? Maurílio sente diferente o que eu sinto no dedo, tá? Quando eu passo um algodão no meu dedo, eu sinto cócegas, e o Maurílio sente uma sensação de dor, de parestesia, tá? De formigamento. Então, comparar um com o outro não faz sentido, tá? Tem que comparar sempre eu comigo mesmo. Então,
Isso é um ponto-chave do exame de sensibilidade. E outra coisa que a gente vai ver é testar a acurácia. O cara pode estar mentindo. Eu falo assim, tá sentindo aqui doer? Tô sentindo. E agora, tá sentindo? Não sinto nada aí nessa região, doutor. E aí você vai e engana ele. Você fala assim, e agora? Vou tirar a agulha agora então. Parou de doer? Aí o cara fala assim, não. Aí ele fala, parou, mas a agulha tá lá ainda. Então, mentir para o paciente, eu vou chamar isso o nome bonito médico de testar a acurácia, mentir para o paciente para ver se ele está falando verdade ou não é muito importante, porque quando eu avalio fenômenos neurológicos, eu estou muito próximo do campo da loucura. Então, muita gente vai tentar enganar vocês, tá? Então, muita gente vai estar mentindo na hora desses exames. Então, testar a acurácia é importantíssimo. Então, se eu falasse para vocês, como é que eu faço um exame de sensibilidade? Define o que você quer testar. A minha história disse que ele dormiu em cima do braço e acordou e não consegue mexer mais o braço hoje. Tá, isso tem até um nome, né? Que é a paralisia do sábado à noite, né? Quando você dorme em cima do nervo radial, que está passando ali debaixo do bíceps. E aí, o nervo radial, ele testa as raízes de C6, C7. Então, eu vou testar o nervo radial. Então, eu decidi que eu vou testar as raízes C6, C7, porque eu quero testar o radial, tá? Definir isso daí, então. Segundo, vou definir qual tipo de sensibilidade. Eu quero testar, basicamente, a dor, porque quando eu testo dor, eu já testo temperatura de uma vez. E eu quero testar também a sensibilidade tátil ou a vibração, né? Então, eu que decido o que eu quero testar aí. Vibração é muito mais para neuropatia periférica, então talvez eu testasse só a sensibilidade tátil e a sensibilidade dolorosa. Lembrando que a sensibilidade tátil quase nunca se perde, a não ser que fosse uma transecção total. Então, se ele não sentir absolutamente nada na região do nervo, pode ser que eu tenha realmente o nervo tenha sido cortado e não só esmagado, né? Depois, uma coisa que é muito importante é explicar para o paciente. Quando eu estou falando de neurologia, eu estou usando um monte de equipamento estranho. Eu estou usando diapasão, eu estou usando agulhas. E o paciente, quando você chegar com aquela agulha, ele não sabe que a ponta é romba. Ele tem certeza que você vai furar ele, tá? Médico machuca os pacientes no dia a dia. Os pacientes têm medo mesmo, tá? Então, para você examinar se a perna está doendo, você mexe e faz estimulador. Para você saber se o cara está com apendicite, você vai fazer ele sentir um apitador, tá? Então, na prática, o paciente já vem com medo, porque sabe que você vai fazer ele sentir dor. Então, se eu não explico que esse exame não é doloroso e tal, vai dar tudo errado. Ele já vai interpretar aquilo ali de uma forma totalmente errada, tá? Então, por exemplo, eu defini que eu quero testar o nervo radial. Então, radial é C6 e C7, né, radial. Então, se o nervo radial é C6 e C7, por exemplo, agora há pouco alguém disse aí que deu uma martelada e teve formigamento na mão, ou ela bateu no nervo radial, ou mais comum, né, testando tricipital, é pegar o ulnar, então formiga mais essa região lateral dos dedos aqui. Então, se eu decidir que eu vou testar C6 e C7, eu tenho que saber aonde que está C6 e C7. Então, se eu vou testar na palma da mão, vai ser o dedo médio e o dedo indicador e anular. Ó. Aqui eu testo, então eu posso testar só um. Eu testo aqui o anular para o polegar para C6 e o dedo médio para C7, tá? Então, com isso, eu vou testar o nervo radial. Essa é a minha primeira decisão. Decidi que eu vou testar essas raízes. Segunda coisa, qual a sensibilidade que eu vou testar? Eu vou testar a dor, então eu vou usar a minha agulha. Se eu for testar o tato, eu vou usar a minha esponjinha aqui, a minha vassourinha aqui, tá? Se eu for testar a propriocepção, aí eu tenho que utilizar o diapasão. Se eu for testar a temperatura, eu tenho que usar um tubo com água quente e um com água fria, tá? Se eu for testar o odor, eu tenho que pôr um pote com algum cheiro, tá? Então, preparar esse equipamento para o que eu vou fazer é muito importante. Outra coisa é explicar para o paciente que quando você enfiar a agulha aqui, ela não vai entrar na pele do paciente, porque a ponta dela é feita para isso. Então, se você resolveu fazer
esse teste, e ao invés de usar essa agulha aqui que você resolveu não comprar, né, por preguiça, por má vontade, por não ser um bom aluno de medicina, você vai usar a agulha do hospital lá. E aí você vai, com certeza, furar a pele do paciente, tá? Porque ela não é feita para esse tipo de teste, tá? Então, quando eu vou fazer esse teste, eu tenho que explicar para o paciente que ele vai ter medo, tá? E eu tenho que explicar que isso não vai doer. E que é para ele me falar que se está doendo ou não. Porque às vezes você fala assim, e aí, tá sentindo? Aí o paciente fala, tô. Tá sentindo o quê? Tato, quer dizer, eu senti que você encostou uma coisa aqui em mim, ou eu tô testando a dor, e o paciente fala assim, doutor, dói. Uma coisa é dói, outra coisa é sinto, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho hanseníase eu teria uma placa branca aqui, onde o cara vai falar assim, olha, não sinto dor, tá? Você tá fincando esse negócio aí, tô até percebendo que tem alguma coisa aí encostada, mas eu não sinto dor nenhuma, tá? Isso, então, me mostra que aquela placa branca tem grande chance de ser hanseníase, porque uma das primeiras coisas é perder a sensibilidade. Máculas hipocrômicas de ausência de sensibilidade ou redução de sensibilidade é hanseníase até prove o contrário no Brasil, né? Outra coisa, quando eu encosto aqui no dedo do paciente, aí eu falo assim, tá sentindo? Aí o paciente, tô. Tá sentindo o quê? Tá sentindo encostar o diapasão. Isso é tato, tá? Mas eu posso encostar o diapasão e falar assim, o senhor vai me dizer se está sentindo vibrar, tremer. Ah, tá sentindo tremer, senhor? Tá sentindo tremer? Ah, eu estou testando vibração, tá? Então, muito cuidado. Se a sua comunicação não for boa, você vai testar tudo errado, tá? Outra coisa que é importante, testar bilateral. Se eu testei esse dedo e o paciente me disse, doutor, eu estou sentindo um formigamento. Quando você encosta aí a sua escovinha, parece um monte de formiguinha. Tá, vamos ver do outro lado? E agora, como é que está desse lado? Não, desse lado está normal, parece uma escovinha mesmo. Então, realmente, aqui tem parestesia e aqui não, tá? Então, o problema é aqui mesmo, provavelmente, tá? Outra coisa é testar a acurácia de resposta. Para isso, eu tenho que mentir de vez em quando. Então, eu vou sempre mandar o paciente ficar de olho fechado. Se eu não testar ele de olho fechado ou vendado, né, amarrado mesmo com uma venda, vai dar errado. Ele vai saber, né, se você está encostando ou não. Então, por exemplo, aqui eu posso um lápis com a ponta bem fina, porque esse médico aqui foi preguiçoso e não tem o material adequado e não comprou lá o diapasão, afinou bem a ponta do lápis e ele está fazendo o teste para dor. E agora ele não encostou o lápis no pé do paciente e falou assim, Dona Maria, a senhora está sentindo? E a Dona Maria disse assim, tô, doutor, estou sentindo a dor. Está sentindo a dor, Dona Maria? Estou sentindo dor. Dona Maria está mentindo, porque ele não está encostando o lápis nela. Então, eu estou distinguindo agora e vendo a confiabilidade daquele meu teste. Se aquilo ali é confiável ou não. Sempre, então, quando eu faço o teste de sensibilidade, né, eu vou escolher de onde eu vou fazer, escolher o tipo de teste, e vou explicar bem para o paciente, comparar os dois lados e testar testar a acurácia sempre com o olho fechado. Então, no dia da prova lá, eu vou perguntar para vocês, vou falar assim, olha, o paciente chegou e não consegue andar, quero que você faça o teste de sensibilidade tátil na raiz de S2. Aí você vai lá no mapinha, né, para saber onde que é S2 aqui, tá? S2 vai ser essa parte aqui do pé, por exemplo. S2 vai ser essa linha posterior da perna. E aí você chega lá em S2, né, no paciente, e aí você vai testar com a escovinha, porque eu pedi sensibilidade, e aí você vai mandar ele fechar o olho, e aí você vai explicar ele com calma, senhor fulano, isso daqui é uma escovinha, essa escovinha não dói, eu vou encostar no senhor, o senhor vai me dizer se o senhor está sentindo a escovinha, ok? Tá sentindo a escovinha, seu fulano? Faz de um lado. Tá sentindo a escovinha, seu fulano? Tá do outro. Como é que tá os dois lados? Se eu encostar desse lado e desse, um tá diferente do outro? Não, doutor, tá igual. Tá. Seu fulano, tá sentindo agora? E eu não tô encostando. Não, doutor, não tô sentindo.
Ótimo, testei confiabilidade. Se você não fez isso, não seguiu esses 5 passos, que na verdade, como eu já vou ter definido esses 2 primeiros para você, você tem que fazer os 3 últimos passos, né? Explicar, mandar fechar o olho, comparar e testar a acurácia. Se você não fez isso daqui, sua nota é 0, tá? E vocês não vão fazer, e vão errar na prova, tá? Acontece isso todo ano, mesmo eu explicando detalhadamente dessa forma para toda a turma. Então, a sensibilidade, ela vai ser assim para todos os nervos, viu, gente? Nós vamos depois ver nervo de face, de tudo quanto é, tudo igual, não muda nada, tá? Como é que eu descrevo em prontuário? Então, agora, eu não tenho uma gradação em cruzes mais, né? Eu tenho uma sensibilidade preservada, que é aquela normal, onde eu pergunto se sentiu, ele sentiu. Tem aquela que está diminuída, eu comparo, ó, esse lado aqui com esse lado. Ele fala, do lado direito eu sinto menos, tá, doutor? Então está com a sensibilidade reduzida desse lado. Ou ele fala, ó, do lado direito dói muito. Dói porque é uma coisa fora do padrão. Se eu encostou isso daí, eu estou sentindo dor mesmo, tá? Esse paciente está com a hiperalgesia, se for dor, ou hiperestesia, se eu quiser falar em sensibilidade de uma forma geral, né? Algesia quer dizer que é os estímulos de dor, tá? Pode estar diminuída ou abolida, quando eu não sinto nada. Então, aqui está uma hanseníase, né? Então, uma mancha branca, eu encosto aqui um algodãozinho e o paciente não sente nada, está totalmente abolido, tá? Então, abolido a sensibilidade tátil, analgesia, quando a sensibilidade é dolorosa, tá? E quando é uma coisa estranha, por exemplo, se eu encosto uma agulha e pergunto se dói, o cara tem que dizer, dói. É muito comum em áreas onde você fez cirurgia, cicatrizes, você encosta uma agulhinha naquela área, naquela cicatriz, e fala assim, e aí, dói? Ele fala assim, doer não dói não, mas formiga tudo, tá? Então, ele teve uma disestesia, que é uma sensação estranha, que não é dor, tá? E parece um monte de agulhinhas, né? Pins and needles, que eles falam, ou formigamento, também é um termo que no inglês não fala em formigamento, fala de agulhinhas, né? Agulhamento, tá? Que é parestesia, que é uma sensação estranha daquilo que deveria sentir, tá? É assim que a gente registra em prontuário. Só para terminar, então, vocês precisam também conhecer, e todos deveriam ter, quem for fazer posto de saúde aí logo no início da vida, ter um aparelho, porque quando eu testo a sensibilidade com algodãozinho, ela não é muito boa para dizer se aquilo é pouco ou se aquilo é muito. Eu só sei assim, sinto ou não sinto, tá? Agora, quando eu quero pegar precocemente os problemas, o ideal é que eu use esse equipamento aqui, que isso aqui também pela internet deve estar na faixa de R$20, sei lá, um estesiômetro. Estesiômetro é um aparelhinho que aqui é um tubinho de plástico que vem com um monofilamento, que é um filamento, que é um fio, tá, de plástico, como se fosse um pelinho da vassoura, tá? Só que duro, aquelas vassouras mais durinhas. Eu tenho um monofilamento de plástico, onde eu tiro ele de dentro do tubo, como ele estava aqui dentro do tubo, ele vem dentro do tubo, como esse de baixo aqui, geralmente vem 2, e eu insiro ele na lateral do tubo, tem um buraco aqui que encaixa ele certinho, e aí eu venho com ele e tento fazer ele envergar. Eu encosto aqui no dedão do paciente e ele vai envergar. E aí eu vou dizer para o paciente, o senhor está sentindo, tá? Se ele está sentindo, ok, sensibilidade para o monofilamento de 10 gramas, tem um peso específico, está preservada. Se o cara diz, doutor, eu não estou sentindo isso que o senhor está apertando aí, esse cara é o primeiro sinal de neuropatia periférica que é mais comum no diabetes. Então, por exemplo, antes do cara ter uma úlcera no pé e perder o pé dele, porque ele teve uma ferida, porque ele não sente mais o pé e usou um sapato, e ele nem sentiu que estava ferindo a lateral do dedo, porque ele andou o dia inteiro com aquele sapato e não sentiu dor, porque ele já estava com a propriocepção alterada, com a sensação de pressão alterada, então ele não sentiu dor. Então, antes dele perder a dor, ele já está com isso aqui alterado. Então, isso é precoce. Então, todo médico de posto de saúde faz um teste pelo Ministério da Saúde, orientação é fazer pelo menos em 4 locais, tá? Então, aqui na região do pé, né, no dedão, no gordinho aqui do pé
no centro e na lateral. Se eu testo essas 4 áreas, veja que a sensibilidade é de quase 100%. Quer dizer, quem está sentindo normal não tem neuropatia periférica do diabetes. Por outro lado, quem está alterado, então, se eu testar em uma área só, a chance de eu errar é muito grande. Quando eu testo 4 áreas, 4 áreas, 1, 2, 3, 4, a chance de eu errar já diminui bastante. Então, eu vou mandar 10 pacientes desses para o neurologista, e o neurologista vai confirmar 8 deles. Só 2 que ele vai falar assim, doutor, esses 2 aqui não era não, viu? Mas os outros 8 era mesmo, eles já estavam alterados. Então, eu já vou orientar para esse paciente para ele comprar um sapato específico na loja de diabético, para ele não usar sapato comum comprado em qualquer loja, tem que ser sapatos próprios para não machucar o pé, tá? E aí é um pouco mais caro, mas chegou nesse ponto, é hora dele se proteger, senão ele vai ter uma lesão no dedo e aí começa o salaminho, corta o dedo, corta o pé, corta o antepé, corta a perna, né? A gente vai só picotando depois, porque não cicatriza essas lesões depois no diabético, tá? Então, esse é um teste precoce que todo médico deve fazer. Então, vocês já podem comprar um estesiômetro também, que é um monofilamento, tá? Para trabalhar aí nas UBSs para todos os pacientes diabéticos. Só para encerrar, o último slide, existem outros testes que vocês vão ver aí para sensibilidade. Se vocês aprenderem a fazer pelo menos a sensibilidade padrão, que é aquela que eu ensinei para vocês, vocês já vão estar muito bem, tá? Usando aquelas questões. Mas eu poderia fazer também algo mais complexo. Por exemplo, escrever o número 3 na palma da mão do paciente, com ele de olho fechado, e falar, que eu vou desenhar um número ou uma letra na sua mão? Você vai me dizer o que é. E o paciente diz, número 3. Nesse momento, eu não estou testando só sensibilidade, tá, gente? Eu estou testando o neurônio motor inferior de sensibilidade, estou testando a área de integração lá no tálamo, eu estou testando a parte de interpretação, né, de uma sensibilidade lá no cérebro, na forma de número 3, eu estou testando o grau de alfabetização desse indivíduo. Então, esses testes são muito mais complexos, eu testo mais a complexidade das coisas. Às vezes o paciente está com a sensibilidade normal aqui, mas ele não consegue decifrar mais os números. Por quê? Porque o problema dele está lá no tálamo, não é na mão. Apesar dele estar com problema aqui na mão, a questão é lá no tálamo, tá? Então, é na área de conexão. Então, eu posso testar essas áreas de integração por meio de estereognosia, grafestesia ou discernimento de 2 pontos. Então, discernimento de 2 pontos, eu pego 2 agulhinhas e testo. No dedo aqui, ó, eu consigo, com a área, menos de 1 centímetro de distância, o cara fala, são 2 agulhas. Nas costas, geralmente, você precisa de uma distância bem maior, às vezes 2, 3 centímetros, para o cara falar, agora sim, são 2 agulhas. Porque até então ele fala uma agulha só. Grafestesia é essa questão de escrever na mão e o cara tentar adivinhar, lembrar que a letra fica voltada sempre para o cara, é ele que vai interpretar, não pode ficar voltada para o médico, tá? E a estereognosia é a questão de que também trabalha a interpretação. Então, eu entrego para o cara uma chave, uma caneta, um objeto conhecido e falo assim, olha, de olho fechado, tenta adivinhar o que é isso. E ele vai palpar e vai dizer, isso é uma chave. Tem pacientes, por exemplo, que sabem o que é, interpretam o que é, mas ele vai dizer assim, é uma caneta. Mas no cérebro dele, ele entendeu que aquilo ali é uma chave. Só que a área da fala agora de interpretação está com problema e não se conectou bem com a área de integração da sensibilidade. Então, a estereognosia, eu estou testando algo muito mais amplo do que a sensibilidade, tá? Então, isso é mais para neurologista também, porque nós estamos falando agora de tentar saber aonde está o seu problema da sensibilidade. É no neurônio motor inferior? É na área de integração lá no tálamo? É no centro de conexão? Então, os neurologistas vão utilizar esses outros conceitos para tentar aprimorar isso daí. Também não precisa preocupar muito com isso, desde que vocês aprendam bem a trabalhar a sensibilidade, tá? Dessa forma que a gente viu aqui, com 5 pontos base, que na verdade são 3, e saibam trabalhar com monofilamento, que nada mais é o monofilamento do que sensibilidade, né, tátil, sensibilidade de pressão. Então, eu vou usar os mesmos princípios.
Senhor, esse lado aqui está melhor que o outro. Senhor, eu agora não encostei. Está sentindo? Ele vai dizer, não estou sentindo. Beleza, esse cara é confiável. Vou usar os mesmos princípios, tá? Sempre que eu testar a sensibilidade, vou usar os mesmos princípios. Ok, pessoal? Deu para dar uma ajudada aí nos estudos? Deu sim. Sim, professor. Sim. Beleza. Então, Sim. utilizem esses modelos do Gilberto Henriques aí na internet para depois vocês trabalharem. Se quiserem já adiantar para a próxima aula, a gente vai estar estudando a parte de motricidade, aí nós vamos estar trabalhando depois com força muscular, tônus muscular. E aí, na próxima aula, se eu não me engano, a gente combinou na sexta-feira, nessa sexta já que a gente ia fazer os testes que vocês iam apresentar os vídeos, ou é para a semana que vem que a gente combinou? Depois olhem lá no Google. Era dia 18. É dia 18. 18, né? Então tem tempo ainda. Então, próxima aula, então, na sexta-feira, a gente estuda um pouco da motricidade, da parte motora aí, tá? Avaliação da parte motora. Beleza, Professor, então. Sim, fica à vontade. na divisão, né, lá dos temas, né, que a gente vai Uhum. apresentar os vídeos, tem alguns temas que, assim, por exemplo, escala de coma de Glasgow. É para Uhum. explicar o que é? Ou fazer o quê? Eu sugiro, por exemplo, quem for apresentar isso daí, ele apresente de uma forma bem simples, né? Pegue uma tabela, por exemplo, né? De escala de goma de Glasgow, compara uma de adulto com uma de criança, por exemplo, e você pode filmar o seu dedo mostrando assim, olha, e gravando a sua voz, né? Olha, isso aqui é a escala de coma de Glasgow, a gente vai avaliar a parte de abertura ocular espontânea, ele vai receber uma nota de acordo com isso daqui, entendeu? E mostrar no vídeo a prática mesmo de fazer o negócio, entendeu? Então, temas que não forem marchas ou atitudes, eu vou me filmar explicando, não é isso? Isso, perfeito, perfeito. Professor, Sim. a dúvida em relação ao trabalho também. No caso, eu fiquei com posturas. Aí eu explico, assim,